Olá, meus amigos, belezinha aí? Você voltou junto comigo? Vamos treinar a parte dos cálculos agora. Vamos treinar um pouco de cálculos de porcentagem. Então, por exemplo, 30% de 120. Eu tenho duas maneiras, duas opções de realizar esse cálculo. Primeira opção, transformando a porcentagem no número decimal ou na fração centesimal. Ou, segunda opção, montando uma regrinha de 3. Então, vamos mostrar pelas duas situações. Primeira opção. Então, 30% corresponde a 30 sobre 100. A proposição do matematiquês entre dois números. Ela tem uma função de produto. Então, nós temos 30 sobre 100 vezes 120. Vamos cortar os zerinhos. Tenho dois zerinhos em cima, dois zerinhos embaixo. E chegamos ao mesmo resultado, que é o 36. Então, a primeira opção aí, normal, transforma o número na fração centesimal. 30%, 30 sobre 100, multiplico pelo número que ele forneceu, que nesse caso foi 120. A segunda opção foi o seguinte, 120 é o número base, é a referência. Então, o número base, que é o 120, já eu comentei com vocês, o número base ele sempre está associado a 100%. Então, 120 está associado a 100%. Cuidado, percentual embaixo de percentual. Nós temos uma relação aí diretamente proporcional, porque se eu diminuo a porcentagem, obrigatoriamente eu vou diminuir o número. Então, grandezas que quando uma aumenta e a outra aumenta, ou quando uma diminui e a outra diminui, nós temos uma relação diretamente proporcionais. E aí eu comentei com vocês que nós montamos o nosso velho conhecido cruz credo. Então, 100x é igual a 120 vezes 30. X é igual a 120 vezes 30 sobre 100. Corta os zerinhos. Vamos chegar na mesma situação. Vamos chegar no mesmo resultado. Então, tanto faz a primeira opção como faz a segunda. E aí você deve estar se perguntando, Bruno, e qual é a melhor forma de eu utilizar? Eu utilizo a primeira ou utilizo a segunda? Eu digo, depende. Por exemplo, quando você sabe o percentual e sabe o número, olha só, você sabe o percentual e sabe o número, eu gosto de utilizar a primeira opção. Beleza? Sei o percentual, sei o número, eu gosto de utilizar a primeira opção. Agora, quando você não sabe o número ou o percentual, você quer descobrir alguma coisa, aí a segunda opção é melhor. Como assim, Bruno? Deixa eu botar assim, que percentual? 20 é de 80. Que percentual 20 é de 80, né? Qual percentual? Que percentual, a grosso modo falando? Então, esse rapaz aqui é a base. Então, você vai botar a base para 100%. Só que cuidado que esse 20 aqui, ele não vai entrar embaixo do 100. Porque esse 20 não é porcentagem, esse 20 é número. Eu quero saber que percentual de 20 é... Que percentual de 20
é de 80. Que percentual 20 é de 80? Ou seja, quantos por cento eu jogo sobre 80 que vai dar 20? É isso que eu quero dizer a vocês. Então, um percentual X. Bruno, eu poderia fazer pela primeira opção? Poderia. Você faria X% vezes 80 é igual a 20. E resolveria uma equaçãozinha aí do primeiro grau. Mas eu acho que nesse caso a segunda opção é melhor. Então 80 é um número. O número sempre vai estar associado a 100%. Aí você tem 20 é um número. Então vai ficar aqui sobre X. Novamente uma relação, né? Questões de porcentagem sempre são diretamente proporcionais. Corta. E aí teremos 25%. Então, quando eu jogo 25% em 80, eu encontro R$20. Então, 25% é o percentual que em cima de 80 dá 20. E eu gostaria de vocês dessem a paradinha aí. Bruno, eu queria montar pela primeira opção. Como é que eu faria isso? Ó, x% de 80 é igual a 20. X%, então é x sobre 100. Vezes 80. Vamos brincar de cortar? Então, x vezes 8. Isso, 8x. Sobre 10, que é igual a 20. Se você não colocar esse 100 embaixo aqui, vai dar probleminha. Porque na hora que eu coloco dessa forma aqui, eu já vou encontrar o percentual. Ok? Já vou encontrar o percentual já tudo certinho. Isso aqui nós aprendemos que isso é uma proporção, né? E aí nós fazemos aquele velho conhecido cruz-credo. E aí 8x vezes 1, 8x, que é igual a 10 vezes 20. %. Então x é igual a 25%. Cheguei no mesmo caminho, né? Só apenas montei uma regra de 3. No primeiro exemplo, no segundo exemplo eu fui pela primeira opção e acabei gerando uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, tanto faz. Gente, ó, eu só queria pedir a vocês uma coisa, que eu acho que aí vocês podem fazer sozinhos. Se você tem dificuldade nessa parte de cálculos de porcentagem, e aí não é eu colocando aqui 50 exemplos que você vai dominar isso. O que você tem dificuldade é tirar a calculadora da vida de vocês. Então você pode colocar, você criar mesmo os números e você multiplicar. E depois você testa na calculadora. Por exemplo, eu quero calcular 4,25% de 72. Você calcula, tal, e depois você bota na calculadora. 4,25 é o quê? Olha como é que você pode fazer. 4,25% é a mesma coisa que 4,25 dividido por 100 vezes 72. Beleza? Então você pode fazer isso. Então essa é a relaçãozinha que nós temos aí para treinar a situação. Passou ali foi o nosso querido amigo professor Giovanni Moraes. Eu sempre brinco, né? Advogado só existe um cálculo de porcentagem que ele é superior a qualquer pessoa, qualquer matemático, que é os 30% da causa. Que eu nunca vi fazer um cálculo tão rápido como o advogado faz nos 30%. E é a pura verdade. Ali eu fui uma vez no advogado e, cara, nem consegui, estava começando a montar a expressão na minha mente, ele já estava dando o valor certinho e sem calculadora. Tudo é questão de vontade. Deixa eu só apagar aqui. Põe na telinha a primeira questão. Vamos brincar um pouquinho, uma questãozinha simples, né? Não fugindo da nossa raiz do curso, iniciando as questões de baixo para cima. Deixa eu apagar aqui. Então, cuidado, não pode esquecer, porcentagem é uma referência, é uma base. Então, uma pessoa contrata um advogado
que consegue receber 85% do valor de uma questão avaliada em 200 mil. E cobra títulos de honorários 20% da quantia recebida, da quantia recebida. O valor recebido em reais por essa pessoa, já descontado os ônus advocatícios, foi. Então você tem que separar isso em duas etapas. A primeira etapa é 85% do valor de uma questão avaliada de 200 mil. Vamos chamar assim, é o que o advogado consegue receber. Desse valor que ele recebe, e aí nós vamos para a segunda etapa, ele fica com 20%. Então, vamos montar aqui a situação. Nossa primeira etapa. Então, 85% de 200 mil. Então, eu vou fazer pela fração, 85 sobre 100. Corto os zerinhos. 85 vezes 2, 170. 3 zerinhos. 170 mil. Então, essa é a relação que nós temos aí. A primeira etapa será de 170 mil reais. Então, essa é a quantia recebida. Aí, 20% é do advogado. Aí vamos para a segunda etapa. Então, o advogado ele não fica com 20% dos 200, que era a quantia avaliada, a questão avaliada. Ele fica com a quantia recebida. Aí você tem duas opções. Olha como a porcentagem permite isso. Você quer descobrir o valor de quem? Do advogado recebeu ou do cliente? Do cliente. Só que do cliente recebeu descontado os ônus advocatícios. Então você vai para duas situações. Primeira situação, eu calculo, é o que geralmente vocês fazem, 20% dos 170 mil, e aí descubro o valor do advogado e subtraio. Opção 2, se tudo na vida é 100%, o cara ficou com 20% desse bolo, ou seja, me restou 80%. Então eu teria essa outra opção também. Então a segunda etapa. Segunda etapa seria o seguinte, vamos lá. 20%, quero me lembrar aqui o percentual, de 170 mil. 20%, 20 sobre 100, vou cortar os zerinhos, 2 vezes 17, 34, 1, 2, 3 zeros. Então isso aqui é do advogado. Então ele foi lá e pegou 34 mil reais para ele, que foi os 20% que ele combinou. Aí o que você faz agora? Você vai pensar no seu total, 170 mil. Desse total de 170 mil, 34 mil é do advogado. Então, 170 mil, menos 34, 136 mil é o valor que o cliente vai receber, já descontados os ônus advocatícios. Beleza? Tranquilos? Põe na telinha. E aí nós vamos, firmes e fortes, tranquilos, marcar a alternativa de letra C, que é a nossa resposta correta. Pode vir comigo. Dá só aquela paradinha aqui na primeira etapa, na segunda. Meus amigos aí copiarem. Não precisa ficar voltando a aula, né, gente? Dá aquela paradinha aí
Beleza? Parou, copiou. E vamos firmes e fortes. Lembre-se que porcentagem é treinamento, 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 treinamento. Belíssima questão, põe na telinha aí. Só que antes, vem para cá, vamos brincar um pouco. Eu preciso falar com vocês uma transformação simples, coisa fácil. Uma dica especial. Fração para com fração do tempo na cabeça dá nisso. E o que é que eu tenho aqui? Fração, porcentagem. A fração 2/5. Eu quero transformar isso em porcentagem. Basta você só pegar a fração e multiplicar por 100. Então, toda vez que você tentar transformar uma fração em porcentagem, então, por exemplo, 2/5. Isso a nível de percentual representa quanto? Então, 2/5, eu quero saber qual é o percentual que representa 2/5. É tranquilo. É só eu pegar 2/5 e multiplicar por 100. E aí eu posso e devo, né, lógico, simplificar. 100 por 5 dá 20. Então, que é igual a 40. Então, se eu tenho, por exemplo, 2/3. Mesma coisa, multiplico por 100. Não dá para simplificar. Aí eu tenho 2 vezes 100, 200, sobre 3, 66,66%. Né? Alguns fazem 66,67%, aproximadamente, também não está errado, não. Então, você tem uma fração, você quer transformar numa porcentagem, tranquilamente basta multiplicar a fração por 100. Beleza aí? Põe na telinha agora. Agora vamos lá. Então foi uma questãozinha aí do TRE, o TRE, né? Como vocês querem, do Acre. Teve matemática. Foi Fundação Carlos Chagas, né? Foi da prova de técnico. Relativamente ao total de registros de candidaturas protocoladas certo mês, por 3 técnicos judiciários, sabe-se que 8/15 foi protocolado por Auxileia, 5/12 por Berenice e os demais por Otacílio. Assim sendo, a quantidade protocolada por Otacílio corresponde a que parte do total de registros protocolados nesse mês? Então vamos lá. Auxileia, 8/15. Berenice, 5/12. Otacílio, ele vai ficar com valor desconhecido. Só que eu comentei com vocês que os 3 juntos, na verdade a questão informou isso, que os 3 juntos fizeram um total. E aí eu comentei com vocês, aí sim, na parte da questão de fração, nós fizemos uma questão dessa em fração. Só que na questão lá da aulinha de fração, ele não queria o percentual da história. Ele queria a fração do terceiro. Então, se eu pegar o primeiro com o segundo e descobrir quantos dois realizaram, o terceiro ele fez a complementação, ou ele fez o resto. Então eu posso dizer que Otacílio nada mais é do que a fração restante da soma dessas duas frações. Então esses dois juntos já fizeram quantos?
8 quinzeavos mais 5 dozeavos. O MMC de 15 e 12 é igual a 60. Aí o que é que eu tenho? 60 dividido por 15 vai dar 4. 4 vezes 8, 32. Mais 60 dividido por 12 vai dar 5 vezes 5, 25. Então, 57 sobre 60. Vamos simplificar por 3. 19 vinteavos. Então, foi essa fração que Auxileia e Berenice realizaram juntas. Então, as duas aí, elas já fizeram 19 partes de 20. Nós não podemos esquecer aquele conceito básico de fração. O nosso numerador é o 19, o nosso denominador é o 20. E eu comentei com vocês que você não pode deixar de esquecer disso. Numerador é a quantidade de partes que eu utilizo. E o denominador é a quantidade total de partes. Então eu tenho uma divisão em 20 partes. Dessas 20 partes, foram utilizadas 19. Essa é a relação que nós temos. Das 20 partes, foram utilizadas 19. Então, quanto é que restou? Otacílio ele ficou com o resto. Eu comentei com vocês, eu tenho 20, vamos pensar assim, eu tenho 20 biscoitos. Eu já comi 19. Então sobrou um biscoito dos 20 que eu tinha. Então a fração que o Otacílio realizou, e primeiro eu vou encontrar a fração, é igual a 1 vinteavos. Então não esquece daquele conceito básico de fração. Numerador é a quantidade de partes que eu estou utilizando. Denominador é o total de partes que eu possuo. Então eu possuo aqui 20 partes no total. Dessas 20 partes estou utilizando quantas? 19. Então aí, o nosso amigo Otacílio, ele fez 1 vinteavos. Só que ele quer o percentual da história. Então 1 vinteavos vezes 100. Corta. Ou seja, ele realizou aí 5% do total. Porque a fração realizada por ele é igual a 1 vinteavos. E aí, nesse caso, ele realizou 5% do total. Beleza aí? Tranquilos? Uma outra opção que você poderia fazer a questão, eu só vou montar para vocês. Vocês gostam de ver várias situações? Eu poderia também descobrir o Otacílio assim, somar por que 1? Porque 1 é a fração total. Vai dar o mesmo processo. Não vou botar nem Otacílio, vou botar x. Então, a soma das três frações representa um total. E eu não posso esquecer, comentei isso com vocês, que a nossa fração total, ela sempre será igual a 1. Então eu poderia somar 8 quinzeavos mais 5 dozeavos mais x, e esse x é a quantidade de Otacílio, e isso seria igual a 1. E aí eu descobri que x é 1 vinteavos igual a 5%. Põe na telinha. E aí eu vou marcar a letra A, 5%, que é a nossa resposta correta. Então, nós temos aí uma questão 2 em 1. Conceito de fração e porcentagem. Então, hoje, gente, o que acontece é que a quantidade de disciplinas aumentou muito em concurso. Antigamente era só português e matemática, hoje já tem informática, já tem atualidades, arquivologia. Então, assim, o conteúdo de matemática continua o mesmo, só que a quantidade de questões sofreu uma redução. E aí o que ele faz? Dentro de uma mesma questão, ele vai trabalhar 2 ou mais conceitos.
E aí que causa essa confusãozinha. Então temos que ficar atentos a esse detalhe. Aí o que você tem que olhar? Uma coisa importante. Se seu edital só tem 5 questões, por exemplo, uma dessa questão que nós estamos trabalhando hoje vai cair. Porcentagem sempre cai. O que você tem que ficar atento à porcentagem? Aí pode ser que ele misture com outros assuntos, mas que vai ter uma questão de porcentagem, vai. É muito raro no edital ter porcentagem e não ser cobrado uma questão. Nem que seja dentro de uma outra situação. Eu gostaria, põe na telinha, que vocês fizessem essa terceira questão. E aí eu gostaria que vocês fizessem essa terceira, e no próximo bloco, no bloco do descanso, nós já chegamos à metade da nossa aula de hoje, vocês fizessem essa terceira questão, no descanso também, descansa 10 minutinhos, pega um tempinho para fazer essa terceira e depois volta comigo para o terceiro bloco. Então descansa, respira, relaxa. Ainda temos muitas questões de porcentagem. Então não saia daí. Eu te espero para o terceiro bloco.